Você vai entender. Diz assim. Eu vou ler logo no início os quatro primeiros versículos, depois eu vou pular. Diz assim, Lucas, Evangelho de Lucas 14. Diz assim: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, tomando-o, curou e despediu. Pula lá para o versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou, a ti e a ele te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Ou seja, derradeiro é o último aí, tá? Para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terá honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se, para quem não sabe, pedir desculpa, se desculpar, dar uma desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu te peço desculpas. E assim disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelo menos pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meu Deus, curva sua cabeça. Você vai entender o que eu vou falar aqui. É uma palavra de edificação, não vou dizer que é exortativa, mas que nós venhamos a estar alerta com algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu quero que você saia daqui aprendendo um pouco mais algumas coisas. Nós estamos aqui nos preparando para um dia o Senhor nos levar. De repente são palavras que você não vai gerar hoje nem aplausos, mas você vai aprender um pouco mais, e você vai sair daqui mais crente do que entrou, em nome de Jesus. Essa é a finalidade da palavra. A palavra foi feita para ensinar, para exortar, para orientar. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, dá toda a direção aqui no culto. Nos dá uma noite abençoada, nos dá toda a direção. Tu és o principal dessa noite.
toma teu principal lugar, abre os ouvidos espirituais do teu povo, e me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Usa a minha boca, e que fale o teu povo para crescimento, em nome de Jesus, amém. Amém? Você vai entender. O título dessa mensagem eu coloquei: o que te afasta da mesa? Você vai entender. Esse texto aqui eu já usei em outras pregações, a gente já pregou de outras formas, até evangelisticamente, né? Falando de evangelismo, mas o Senhor falou comigo a semana toda em cima desse capítulo 14. Isso desde a semana, no início da semana. Nesse momento Jesus estava num sábado na casa de um fariseu. Ele foi convidado para participar de um partir de pão, de uma mesa. E logo quando chegou, ele já quebra a porta, já arruma a porta, cura o hidrópico. O que é um hidrópico, pastor? Hidrópico é uma pessoa que retém água, ela começa a inchar, por causa de retenção de líquidos. E isso daí não é uma doença, é um sintoma de algum problema que ela está. E Jesus foi ali e curou. Pum! A enfermeira está ali, ela pode dizer. Então, curou aquele homem. Caramba! E as pessoas continuaram a observar a Jesus, e Jesus observando a elas. Porque no versículo 1 fala que elas observaram Jesus. E no versículo 17, Jesus estava reparando e observando aquelas pessoas. Daí Jesus ele ficou reparando o comportamento desses convidados. E começou a ver como eles se assentavam às mesas. E todo o capítulo 14, você vai ver que o tema principal é humildade, é simplicidade. E Jesus chama a atenção deles, para que eles fossem humildes e quebrassem, jogassem por terra a alta exaltação. Jogassem por terra isso. A gente vai ver isso no versículo 9 e 10. E o 11, até o 10. E de repente Jesus ele fala uma outra parábola. Olha só que coisa. Jesus quando ele termina, chama a atenção por causa da observação que ele fez. Chegou um homem que estava sentado do lado dele, estava ali, e falou: bem-aventurado aquele que come pão no reino dos céus. Está isso escrito. Aí Jesus entra com uma parábola. Por quê? Porque aquele homem pensava que aquele momento que ele estava ali do lado do Senhor, aquilo ali era o reflexo que ele ia viver no céu. Junto, aquela cena ali, bem-aventurado que come pão no reino dos céus. Porque a Bíblia fala também: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles será o reino dos céus. Aí Jesus falou: não é bem assim não. Ele tomou aquela cena ali como se tivesse, porque estava do lado do Senhor, poxa, aquilo ali vai ser lá, então eu estou garantido. Jesus falou que não era bem assim. Note que eles estavam observando Jesus, e Jesus estava também observando eles. E a Bíblia fala que eles estavam observando e tinha pessoas falando. Primeiro ensinamento que eu quero passar, e eu quero também que você aprenda. Primeira coisa, não é porque você está do lado de Jesus, observando Jesus, como aqui nesse momento, falando com Jesus, você vai herdar a vida eterna. Porque da mesma forma que você está observando Jesus, falando com Ele, Ele está te observando, Ele está vendo o que você e eu fazemos. Porque o mais importante não é somente observar e falar, é o viver, é o ser, é a conduta. Porque Jesus estava vendo como eles se sentavam. Não é o quanto você fala, não é o quanto você, é as suas ações. Jesus não estava nem atenção para o que eles estavam fazendo. Jesus estava reparando eles. Imagine todo mundo olhando Jesus, todo mundo olhando ele, falou: bem-aventurado. Jesus estava com a cabeça em outro lugar, vendo as ações. Todos nós estamos aqui glorificando e exaltando o Senhor, levantando a mão. Todos nós estamos observando a Jesus. Todos nós estamos observando a Jesus. Mas isso que eu queria falar para você: as orações, a forma como você fala, a forma como você observa, tem que ser de acordo com a sua conduta, de acordo com como você se apresenta, como você se move. Porque muitos, presta atenção nisso, muitos procuram os assentos, mas poucos procuram as mesas.
Porque assento aponta para você só sentar em lugar solitário, mas mesa sempre senta mais um com você. E mesa aponta para intimidade, relacionamento, orientação. Mesa aponta para ordenação. Mesa aponta para exortação. Mesa aponta para conserto. Mesa aponta para relacionamento. Aí Jesus entra nessa parábola. Porque o mais importante para Jesus não é o que você fala. O mais importante para Jesus não é somente porque você fala e você acredita que você vai para o céu. Porque o que você faz é reflexo das suas ações. Jesus, ele estava observando como ele se movia. Tanto que falou da falta de humildade deles. Eles procurando os primeiros lugares, querendo se assentar perto, mas faltava a humildade. Aí esse homem fala o reino dos céus. Jesus estava se referindo lá a Mateus 5. Quem está me entendendo, está comigo aqui. Ou seja, o que eu quero falar com você, para que nós venhamos a ver se as nossas ações condiz com aquilo que nós falamos. Ou seja, o fruto de nossas ações é que Deus está vendo. O Senhor, se você olhar o texto, ele não estava observando, ele não estava atento, ele estava reparando. Da mesma forma como estava olhando ele estava olhando também. Ou seja, ele não levou em conta as outras coisas. Aí ele vem com a parábola, chamada parábola da grande ceia. E eu quero que você comece a prestar atenção agora. Mais ainda, eu coloquei aqui. Hoje todos nós estamos sentados na mesa com Jesus, observando e dando glória. Mas o que levou a Jesus em conta é como você se assenta. Ou seja, as tuas ações dizem quem verdadeiramente você é. É isso que ele leva em conta, meu irmão. Não é um tomar de banho num batismo que te vai ser crente. Isso simplesmente você está mostrando para um povo que um dia você tomou posse disso. A transformação vem através das suas ações. É aí que Jesus entra. Ele vê se verdadeiramente você está mudando. Ou seja, o mais importante não é somente se assentar, porque hoje a gente está vivendo uma geração que quer somente assentar nas primeiras fileiras e ficar ali sozinho, dono do seu próprio nariz. Mesa aponta para chamar mais uma pessoa para conversar com você. É verdade ou não é? Quando você está sozinho na cadeira, uma coisa. Quando você está sentado numa mesa, ela tem vários cantos. Isso aponta para que outros vão chegar, e esse outro é Jesus Cristo na tua e na minha vida. Ele quer sentar com você e ele quer mostrar coisas. Por isso que Jesus chamou a atenção da mesa lá em cima. E assim como Judas, né? Aliás, eu vou falar de Judas aqui. Assim como Judas, se a gente olhar lá no texto, se assentou na mesa e um dia, no mesmo momento, aliás, que estava sendo realizada aquela cena, aquele momento que Jesus ia ser crucificado, ele saiu da mesa. A mesma coisa que aconteceu aqui no capítulo 9, capítulo 10. Jesus deu um exemplo de uma parábola para você sair da mesa e sentar na última fileira. E eu coloquei aqui pelo menos duas coisas, eu poderia colocar mais, que te afasta da mesa do Senhor. Duas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Eu vou falar essas duas coisas, eu quero que você preste muita atenção. E está nesse texto. Analisando o texto, a gente vê duas coisas principais que afastam o homem da presença de Deus. Eu vou falar aqui. Primeira coisa, o orgulho. Orgulho. Naquele tempo, vamos voltar no tempo. Quando havia essas reuniões, havia sempre, quando era um grande banquete, como era aqui o caso, havia dois tipos de convite. Um convite era lançado para dizer que a pessoa era convidada, e o outro convite era para dizer que já estava tudo pronto.
Jesus, quando ele lança essa parábola, ele queria dizer intimamente, diretamente, que o primeiro convite foi feito por Abraão, Moisés e os profetas, a qual o povo judeu aceitou. O segundo convite, que era o próprio Filho encarnado, veio e eles rejeitaram. Quando ele fala dessa parábola da grande ceia, ele queria dizer isso, porque houve um primeiro convite, aceitaram. Então o povo fariseu não aceitara Jesus, por quê? Porque eram orgulhosos, já se achavam separados, já se achavam um povo escolhido, não precisava mais de outro, porque eu sou filho de Abraão, eu sou, aleluia, descendente de Moisés, que veio, os profetas, eu não preciso de ninguém. Era um povo orgulhoso. E povo orgulhoso, por mais que Deus esteja do lado, não consegue ver Ele, a ponto de ter o crucificado. Jesus, quando ele lança essa parábola, ele queria dizer isso. Veio os primeiros, agora o próprio Filho veio. Porque no texto está falando o quê? Um certo homem, está falando de Deus, preparou um grande banquete. Está falando daquele dia da igreja subir e estar com o Senhor. E falou que mandou o seu servo. O servo era o próprio Jesus. E não aceitaram. Ele estava falando do povo judeu que rejeitou Jesus. E quando ele fala de cegos, pobres e aleijados, ele está falando, já que o povo escolhido rejeitou, foi para os gentios, foi para o mundo, buscar aqueles para completar a mesa. Para completar a mesa. Por isso que Jesus lançou essa parábola. Aí eu pergunto para você, e eu vou falar isso no final de novo: a mesa do Senhor vai estar sempre cheia, porque a Bíblia fala que Ele mandou procurar pelos cantos e continuou a sobrar lugar. Ele fala, pegue a força para que não falte espaço na minha mesa. Ou seja, a mesa do Senhor vai estar completa, independente se você vai estar lá ou não, independente, sabe, de a gente ter rejeitado ou não. O problema é, e isso que eu quero falar para você, a mesa, Deus não precisa da gente, a gente precisa dele. Aí eu pergunto, será que você e eu vamos estar lá nessa mesa? Isso é o mais importante, porque independente, ele já falou aí na parábola que a mesa vai estar cheia e completa. Mas ele fala que aqueles que rejeitaram, no último versículo desse capítulo que eu li, falando da parábola, não vão entrar. Olha que coisa séria. Quem está comigo está entendendo o que eu estou falando aqui por enquanto? Por enquanto está tranquilo. Então, na história de Israel, Jesus ele começa a falar isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos começaram a escusar-se, ou seja, a dar desculpa, a se desviar, a não querer fazer parte. Um estava no campo, outro experimentar os bois, e o outro estava casando. Ou seja, dois, fala assim o texto, comprei um campo, outros compraram uma quantidade de bois e iriam experimentar. Dois compraram e um casou. Se você entender o que eu estou falando aqui, eles deram mais valor às coisas e às pessoas do que o próprio Jesus, o dono do banquete. E o dono do banquete, o dono da mesa, não pode ser rejeitado. Ele é a figura principal, meu amado. E muitas vezes nós rejeitamos Ele. E Ele fala bem claro aqui no texto uma coisa tremenda, que Ele fala, e por duas vezes Ele fala comprar e uma vez casar. Comprar aponta para bens, aponta para matéria. Se a gente trazer isso para a realidade, e casar aponta para pessoas, relacionamentos. Muitas vezes a gente leva mais em conta essas coisas, e ele colocou os bens por duas vezes. Ou seja, quantas pessoas entram na casa de Deus, procuram Deus, mais por bens, mais por matérias, mais por relacionamento, por cura de pessoas, por mudança, pelo esposo, do que aquele que concebeu tudo isso. É Deus que concebeu as pessoas, é Deus que te deu o filho, é Deus que te deu o esposo, é Deus que te deu a tua casa, é Deus que dá tudo para você. Ele que tem que ser o primeiro quando Ele te chama. Aqui eles colocaram mais na frente as coisas e as pessoas do que o próprio Deus que deu. E isso nós estamos vivendo muitas vezes dentro da igreja. As pessoas procuram mais as coisas
e pessoas. E Jesus ele bota comprar 2 vezes e 1 vez pessoa. Parece que ele está dizendo, as pessoas procuram mais coisas materiais, mais bens, depois vem pessoas, a cura, a mudança, a porta de emprego, vendo assim, do que eu mesmo, dentro da minha própria casa. Jesus te chama. Jesus te chama para você participar de um banquete. Jesus te chama. Não rejeita aquele que te chamou para grandes coisas. Não deixe Jesus esperando por causa das tuas necessidades, por causa das nossas ambições, por causa dos nossos desejos. Jesus tem que ser o primeiro. Se Ele chamou, larga tudo e vai à direção dEle, meu irmão. Aleluia! Larga tudo. A Bíblia fala uma coisa tremenda aqui, né? Que nesse texto, se você entender, quando a gente não faz isso, vai dar reflexo no nosso trabalho, vai dar reflexo na nossa casa, vai dar reflexo na igreja. Como pastor, você vai ver isso tudo vindo em desrespeito, pecado e problema. Porque quando você não atende a Jesus primeiro, isso quer dizer que a carnalidade, a tua cabeça, os teus interesses, aquilo que norteia a tua vida está em outra coisa. E se você está em outra coisa, Jesus não tem como trabalhar, construir você de uma forma perfeita. Vai dar problema, porque Ele é o primeiro. Mas as formas que a gente tem como se relacionar com o Senhor, quando nós colocamos Ele acima de todas as coisas, meu irmão. A gente tem que colocar Jesus acima de tudo. E muitas vezes nós damos desculpas para nós não entregarmos a nossa vida. Se eu mandar aqui, quem vai para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Aí eu vou perguntar a você, meu amado, depende. Porque tem muita gente que o orgulho é tão exacerbado, que mesmo estando todo errado, ele acha que ainda está na mesa. É só o Senhor chamar ele. Eu quero ver a desculpa que ele vai dar. Mas é verdade, irmão. Muitos se acham que já estão na mesa com o Senhor. Só basta Jesus chamar, vem. Aí vem desculpa de tudo que é jeito. Não faz, não vai, não está, fura e tal. É só Jesus chamar. O nosso orgulho é tanto que nós mesmos já nos colocamos à mesa e já estamos do lado de Jesus. Como esse homem aqui, quando fala bem-aventurado aquele que come pão. Jesus falou, não é bem assim não. Porque o nosso orgulho é muito grande. Nós somos orgulhosos. A Bíblia fala, quem amar, Mateus capítulo 10, versículo 37, quem amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E se você ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia! Larga tudo, passa o que você passar, mas Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Nada pode ser mais importante para você no teu coração do que Jesus. E como você comprova isso? Quando Jesus ele fala isso, eu entendo o seguinte: não é que você não ame seu filho, não é que você ame a sua família, é quando Jesus te chama, você sacrifica o teu dia, você sacrifica o seu tempo para fazer uma coisa em nome dele. A melhor forma de você mostrar isso, você não rejeita, você não dá desculpa, você não fala que vai comprar alguma coisa ou você vai casar, você abre a mão do seu tempo. Jesus está me chamando para uma obra, Jesus está me chamando para um culto, Jesus está me chamando para uma conferência, Jesus está me chamando para o evangelismo, Jesus está me chamando para fazer a obra, Jesus está me chamando para ficar até a noite ali trabalhando, pintando a igreja. Quando você faz isso, você está dizendo, eu amo a Jesus. Você está abrindo mão de você e das coisas. E muitos rejeitam, muitos não obedecem, muitos, amados, se acham que estão na mesa. Só vale, sabe, eu estou na mesa, eu vou para o céu. Jesus fala, quero ter uma conversa contigo. Aí vem desculpa daqui, vem desculpa dali, continua a mesma pessoa. Você está me entendendo? Dão glória a Deus. Muita gente, meu amado,
quer uma vida de rei. Muita gente busca, porque a primeira coisa quando entra dentro da igreja quer uma mudança radical, quer ter uma vida de rei primeiro. Mas muitos esquecem que rei só tem um. Ele se entregou primeiro por você e por mim. Ele morreu numa cruz antes de ele fazer você reinar. Ele que reina primeiro. É Ele. Todos que entram na igreja quer solução, quer salvação, quer compra, quer mudança, quer se acertar na vida. Primeiro foi Ele, porque a Bíblia fala que Ele deu a vida dele por você. Então Ele é o único Rei, Senhor. É Ele que reina, é Ele que vive. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você está me entendendo? Então glória a Deus para o Senhor. Aleluia. O que você valoriza mais, isso torna Senhor da tua vida. É isso que norteia você, é isso que dá direção nos seus passos. Aquilo que mais você valoriza vai dizer se verdadeiramente o teu coração está no Senhor ou não. Foi o que aconteceu com esses homens. No momento que Jesus chamou, eu tenho um gado, eu tenho um campo e eu tenho um casamento. É só Jesus chamar. Tem gente que pensa que está na mesa, já não está há muito tempo. E isso é um problema. Procurou os primeiros assentos, se assentou, mas Jesus já não está mais ali, porque sempre chamou, ele nunca foi, nunca se consertou, nunca escutou. Quantas pessoas você já vê entrar dentro da igreja e não toma um posicionamento? Jesus chama, sentou numa cadeira, mas ainda não puxou uma mesa para falar com ele. Quantos? Isso é um perigo. Por quê? Muitas vezes a pessoa acha que entrou na igreja, sentou, já tem um posicionamento em Deus. Não, o Senhor já me chamou. Como eram os casos dos fariseus. O fariseu era um povo orgulhoso. Ele se achava já um povo separado, escolhido, vindo da descendência de Abraão, vindo de Moisés, e não precisava do filho. Orgulho foi a pior coisa. É o que desvia mais crentes, é o que faz o crente não chegar no reino dos céus. Billy Graham, em 1957, no congresso de Nova York, ele fala uma coisa que marcou, isso eu li num livro, a minha vida, e eu falo para você, ele falou, o que mais afasta pessoas do reino de Deus é o orgulho. Jesus, ele não quer sentar somente com você, ele quer fazer parte da tua casa, ele quer entrar dentro de você, ele não quer só encontrar um banco, você dono de você, autodependente, ele quer encontrar um banco e ter uma mesa para sentar com você, dialogar com você, se relacionar com você. Ei, Jesus, ele quer entrar dentro da tua casa, dentro de você, e sentar e conversar com você, dentro de você, dentro de mim. E para que nós venhamos a entender isso, Jesus, para que você não venha a ser orgulhoso, e nem eu falo isso primeiro para mim, amado, quando você entrega a vida a Jesus, você tem que entregar a vida por inteiro, todos os cantos da tua vida, da tua casa, de você, tem que ser entregues a Jesus, porque o nosso orgulho é tanto, que Jesus, o Senhor vai até aqui, isso daqui eu não abro mão não, isso daqui não é, seu orgulho, Jesus é dono de tudo, fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia. A tua vida é toda, não existe meio termo com Deus, meu irmão, não existe você dar metade, estar na metade e andar na metade. Deus fala que você não pode servir a dois senhores, é tudo ou é nada. E hoje nós estamos vendo crentes, pessoas, tem gente que, meu amado, passa anos, tem uma vida dupla, uma vida aqui e uma vida lá fora, não é, André? Tem uma vida aqui e uma vida lá fora, tem um comportamento lá fora e uma vida aqui e uma vida diferente dentro de casa. Você não está em lugar nenhum, você está sentado numa cadeira, procurou o melhor assento, entrou dentro da casa do Senhor, mas está sem uma mesa para Jesus sentar com você. Isso é muito sério. Quem está me entendendo? A Bíblia fala uma coisa tremenda. A Bíblia diz
eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus, ele sempre compara a humildade com o reino. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Esse homem falou também no momento de ceia. Jesus usou aquele momento que ele falou de reino dos céus e falou sobre humildade. E Jesus, ele fala bem claro também, lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, a graça de Deus está com os humildes, a graça de Deus está com os simples, a graça de Deus está com aqueles que falam: Senhor, eu sou necessitado, eu preciso de Ti, eu estou errado e eu preciso da Tua visitação. Não tem dependência no reino dos céus. Aliás, ao contrário, não tem independência no reino do céu. Independência no reino do céu é morte, é dependência total do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está me entendendo isso que eu estou falando essa noite? Eu sei que de repente você não vai dar glória a Deus, vai bater palma, mas é uma palavra para que você acorde. Tem gente orgulhosa na igreja. É só você ver as situações, os problemas, as coisas que acontecem. Tem gente orgulhosa dentro das nossas casas? Tem gente orgulhosa no trabalho? Tem. Porque se todo mundo vivesse verdadeiramente Cristo, muitas coisas, Jesus pudesse entrar em todas as áreas da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, e nós abríssemos mão do nosso orgulho, na nossa vaidade, que a maioria do texto vaidade quer dizer sobre orgulho na Bíblia, muitas coisas não estariam acontecendo dentro dos lares, das igrejas e trabalhos. Porque Jesus é humilde. E ele fala: nós temos que ser humildes como uma criança. O povo fariseu não era um povo humilde. Todo o capítulo 14 fala de humildade e simplicidade. Então, primeira coisa que faz você não participar da mesa do Senhor é o orgulho. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa que não aceita uma direção, uma orientação. Quer ver uma coisa, amado? Gabinete não é lugar de punição, gabinete é para aconselhamento pastoral. Gabinete, ali de repente Jesus está falando com você, usando o pastor através da palavra dele, orientando, exortando, dando direção. É para isso. E muitas vezes a gente rejeita, a gente não aceita. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, dá um glória a Deus. Quantos deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje, quando Deus chama? O nome disso é orgulho. A gente vai sempre adiando a nossa vida para Deus, a nossa vida com Deus, áreas da nossa vida que o Senhor precisa entrar, a gente sempre adia. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Então, o primeiro erro que faz você sair da presença, orgulho. Gente orgulhosa. Da mesma forma como o texto fala que eles estavam observando Jesus e falando, da mesma forma a Bíblia fala que ele estava reparando nas pessoas como se movimentavam. Guarda isso. Não é quanto você fala, não é porque você está observando, é as suas ações, a forma como você vive, como você age, é a tua conduta que Deus está observando. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Eu coloquei aqui, eu falei agora para você, muita gente já não está sentado à mesa com Deus, apesar de se acharem, pois basta Deus chamar. Foi o que aconteceu. O orgulho nos faz pensar já que estamos lá, mas basta Deus chamar. E o tipo de desculpa que a pessoa dará. Até isso nós somos orgulhosos. Já sou do céu mesmo, já estou lá. Porque a gente fala que quando você levanta a mão, você aceitou Jesus. É a verdade, teu nome está escrito. Mas toda pessoa que nasce de Jesus, o Espírito Santo habita, alguma coisa ela vai mudar. Não tem como.
Não tem como você não sofrer uma transformação, seja de palavras, seja de atitude, seja alguma coisa. Você, no mínimo, você vai sentir a presença, não vai querer sair da casa do Senhor, e Jesus vai trabalhando, 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 trabalhando até se tornar dia perfeito. Ó, é assim, meu irmão. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Então, a primeira coisa que te faz afastar da mesa, mesa aponta para relacionamento, intimidade, mesa aponta para se achegar até você, mesa se aponta para orientação, mesa se aponta para exortação, mesa se aponta, aleluia, para direção. É ali onde você conversa, é ali onde dá o norte, é ali onde você tem intimidade, você se abre. Aleluia. O segundo, o farisaísmo. Você vai entender o que eu vou falar aqui. São duas coisas, eu poderia falar mais, pelo menos mais 5, mas essas duas, o texto fala de fariseus. Farisaísmo, que muita gente não sabe quando a gente fala, e eu vou explicar aqui. O orgulho é o primeiro, o farisaísmo é o segundo, porque muitos se acham merecedores, muitos encontram mérito no que são e no que fazem, muitos se acham bons, a ponto de olhar para o irmão e condenar o irmão quando ele erra. Por quê? Porque as pessoas que se acham que tem muito mérito, que são alguma coisa, ele está sempre procurando um pecador para acusar mais do que ele é. Então todo mundo é pecador, menos ele. Isso que os fariseus faziam. Eu coloquei que se acham no direito de sempre encontrarem pessoas mais pecadoras que elas mesmas, e sempre se acham muito bons. Vemos os outros e não enxergamos a nós mesmos. E a Bíblia fala bem claro, a Bíblia diz: e por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7. Jesus fala hipócrita. Definição de farisaísmo, como você olha em todo dicionário: hipocrisia, hipócrita, fingimento, dissimulação. Então o fariseu é aquele que dentro da casa do Senhor, ele é um fingido, ele é um hipócrita, não vive aquilo que fala, ou ele é dissimulado. É isso que aconteceu ali. Você vai ver em qualquer dicionário bíblico, isso é um problema. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, em vez de nos diminuirmos, muitas vezes mais nós nos exortamos, a ponto de condenar o irmão para o inferno quando ele está no erro, aquilo que Jesus já perdoou na cruz quando a pessoa entra em arrependimento. E nós condenamos essas pessoas. Ora, agora pensa comigo: se você condena, é porque ela não tem perdão. Se você condenou, você cometeu dois erros. Primeiro, você entrou no lugar do Senhor, porque quem julga e quem condena é o Senhor, e Ele não deu essa autoridade a ninguém. E em terceiro, em segundo lugar, presta atenção: desde o momento que você não perdoa, você, segundo a Bíblia, não é perdoado perante os olhos de Deus. Nós precisamos perdoar. Deus não proibiu tirar o argueiro do olho do irmão. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala primeiro para você tirar o teu. Tira o teu e depois você tira do irmão. Porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas muito boas, muitos excelentes, e vemos pessoas pregando, pessoas tocando, pessoas que se acham além do além do além, parecem sermos deuses. Presta atenção uma coisa, meu amado: você é igual a todo mundo, eu sou igual a todo mundo. Entenda o seguinte: nós não temos posição de condenar ninguém para o inferno. Deus nos deu a capacidade de denunciar e não condenar, porque a própria Bíblia fala isso bem claro.
Quando em Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, e esse é Jesus Cristo, e isso o Senhor não dá a ninguém. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e minha glória não darei a ninguém. Deus não dá a glória dele para ninguém, para você chegar e julgar e condenar alguém. Deus manda você denunciar, mostrar, levantar, mas condenar ao inferno, só Ele. Tem gente que olha para a cara dos outros e já jogou no inferno, já viu isso? Já não tem solução para ele, já não anda do lado dele. Os fariseus eram assim. João capítulo 9, versículo 34, Deus no capítulo 9 curou um pobre cego. Chegou os fariseus do lado dele e falou: quem tu és, ó pecador, para que nos ensine? Orgulho, farisaísmo. Sentava nas primeiras fileiras, mas não vivia o que falava. A Bíblia fala que eram sepulcros caiados. Então farisaísmo é a segunda coisa que pode fazer você não se assentar na mesa de Deus. Eu estou com uma igreja aqui, amém ou não amém? O pastor está alertando, presta atenção. O pastor, quando prega essas coisas, porque ele quer ver você no céu, junto comigo. Em nome de Jesus nós vamos estar todos juntos. Nós estamos aprendendo. Aí você vai falar para mim: pastor, todo religioso está ligado ao fariseu, e todo fariseu é o religioso. Entenda uma coisa: quando você só vem à igreja bater cartão, você é um fariseu. Quando você quer os primeiros lugares porque você se acha alguma coisa, você é um fariseu. Quando você fica em meio ao pecado e você não larga e está louvando aqui, você é um fariseu. Quando você não denuncia o pecado, você é um fariseu. Quando você leva mais a tua amizade do que a amizade com Cristo, você é um fariseu. Porque isso é hipocrisia. Em primeiro lugar é o Senhor. Quando nós abrimos a mão de Deus, quando nós não queremos o Senhor, quando nós vivemos, quando nós não denunciamos, quando nós só vamos à igreja só por uma certa intenção, não por uma intenção com o Senhor, nós somos fariseus, nós somos religiosos. E a Bíblia fala que o Senhor observa. Cada um que está sentado aqui, Ele está aqui, amém, glória a Deus. Ele observa cada um. Ele observa todos nós. Engraçado que Ele observou o sentar, assim como nós estamos sentados aqui. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 14: assim como Jesus perdoou, perdoai também vós. Amado, nós não estamos aqui para condenar ninguém. A Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. A Bíblia fala que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Eu sei que de repente você pode sentir que a palavra é um pouco dura, mas João Batista também era duro quando falava. E a Bíblia fala que não passou na terra igual alguém como João Batista, porque eram palavras muitas vezes duras, porque palavras duras constroem homens fortes, e palavras doces constroem homens fracos. E muitas vezes nós precisamos ser alertados em cima dessas coisas. Nós temos que olhar o texto e entender o que o Senhor está falando. O Senhor está falando que as ações são mais do que uma mera observação e mais do que o falar. As tuas ações dizem quem você é. E Jesus, ele fala bem claro, ele vai à procura e vai trazer. Se desde o momento que ele apresenta você, você rejeita por falta de humildade alguma coisa, pode ter certeza, tem outro ocupando o teu lugar lá. A mesa do Senhor naquele dia vai estar cheia de vida, cheia de pessoas. Não vai faltar ninguém. E eu pergunto a você, pergunto a mim de novo: e nós vamos estar lá naquele dia? É uma palavra para a gente pensar. Vem para cá, Ministério de Música. Quem
está me entendendo? O grande problema nosso, meu amado, eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia fala bem claro que quanto mais nós aprendemos do Senhor, para aquele que não entende, nós acabamos ganhando um conhecimento, e muitas vezes conhecimento sem sabedoria de Deus, nós nos exaltamos a ponto de condenarmos as pessoas, e nós vivemos como fariseus. Nós vivemos com uma autojustiça própria. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 64, versículo 6, ele diz bem claro: todos nós somos como os imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Quem sabe? Só levanta a mão. Carlos, eu sabia que tu ia levantar. Sabe o que é trapo de imundícia, meu irmão? Você e eu, nós somos imundos aos olhos do Senhor. Entenda o seguinte: você está aqui porque o amor, quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. É esse amor que Deus quer que nós venhamos a ter do nosso coração. Trapo de imundícia eram panos que eram colocados, as mulheres colocavam devido aos seus períodos menstruais. Então elas menstruavam, elas colocavam aquilo ali. No tempo de Jesus era imundo, era imundo. E também os leprosos usavam com as feridas abertas no corpo. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, usando Isaías? Deus, ele está falando que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, enquanto você justifica, enquanto você aponta, você está cobertando as tuas sujeiras, as minhas sujeiras, os nossos erros. Nós somos incapazes. Entenda o seguinte: o que Jesus fez na cruz, por mais que você queira ser o perfeito, não tem nada que possa mudar a disfunção, a imperfeição espiritual que nós ganhamos com o primeiro homem na queda. Nós precisamos de Jesus Cristo. Somente Ele, na nossa vida, de uma forma total, em todas as áreas, nos fazem sermos parecidos com Ele. Quem crê, dá glória a Deus. Só Ele. Por mais que você tente ser certo, por mais que você aponte, nunca essa anormalidade vai sair da tua e da minha vida. Nós precisamos de Jesus. E quando nós reconhecemos isso, como o texto diz: aqueles que foram orgulhosos, farisaicos, me rejeitaram, mas aqueles que sabem que são pobres, cegos, aleijados, ou seja, dependentes, que reconhecem que são pequenos, são esses que o Senhor procura. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? São esses que vão encher as mesas, são esses que reconhecem a necessidade de Jesus, são esses que o Senhor está procurando, são esses. Abra mão do orgulho, abra mão do mérito próprio, abra mão de ficar autocondenando pessoas com a sua justiça. Senhor, que tem a capacidade de condenar uma pessoa. Nós denunciamos o pecado, mas não podemos condenar ninguém para o inferno. Porque tem crente que condena, irmão. Tem crente que já olha: esse não tem jeito, eu não gosto dele, esse vai para o inferno. Quem é você? Que quando nós fazemos isso, a condenação passa para a gente. Porque Jesus levou todos os pecados na cruz. Ame uns aos outros. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a autoexaltação. A primeira queda que aconteceu, um anjo, foi através do orgulho e da autoexaltação. E esse texto é bem claro. Jesus, ele veio justamente no momento onde existiam pessoas que usavam a palavra dele com orgulho e com uma autoexaltação, a ponto de rejeitá-lo, a ponto de crucificar o próprio Deus. Estavam tão cegos com o orgulho e com a autoexaltação que jogaram por terra aquele que veio para salvar o mundo. E muitas vezes a gente, com o nosso orgulho, com a nossa autoexaltação, com a nossa falta de humildade, cada atitude que nós temos, que nós rasgamos a Bíblia, crucificamos Jesus de novo. Nós crucificamos Jesus.
Quando nós não perdoamos, nós crucificamos Jesus, parece que não valeu de nada. Quando nós pecamos, crucificamos Jesus. Quando nós não vivemos aquilo que temos que viver dentro da casa do Senhor, nós crucificamos Jesus de novo. E Jesus nos libertou, Ele não está mais lá. Aleluia, aleluia, Ele ressuscitou. Entendam isso. Fiquem de pé em nome de Jesus.